Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, que nós consideramos o encontro com a família, o encontro sobretudo com Jesus, que vem nos acolher nesses momentos de estudo, que a gente possa abrir as portas dos nossos corações, do nosso lar, para que Ele entre, sente e fique conosco para as nossas reflexões. Estamos começando o mês de agosto, é um mês de comemoração para o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, porque estamos completando 26 anos de atividade na Seara Espírita. É sem dúvida um momento de agradecimento, de gratidão pela oportunidade de estarmos nesse recanto de luz, de fraternidade e de aprendizado. Não vamos esquecer o recipiente com a água a ser frutificada pelos mentores espirituais durante o estudo. Então, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição é a 104, nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifique com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Como seres imperfeitos, que somos, nós estamos suscetíveis a cometer muitos equívocos, a errar, de modo que no nosso cotidiano nós podemos receber de companheiros a ingratidão, a traição, enfim. E é necessário que sejamos vigilantes para que nós não venhamos a ter esta conduta e se espelhar em Jesus, para que saibamos como lidar com essas situações. Então, meus amigos, hoje nós vamos iniciar mais um capítulo, mas antes nós vamos fazer a nossa prece inicial, não podemos esquecer. Então vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os benfeitores venham a ter conosco.
Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, mais uma vez aqui estamos, em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome, em nome dos guias espirituais, para o Evangelho no lar, trazendo nossos corações desejosos de compreender a vossa mensagem. Inspira-nos, Senhor, a compreender as leis divinas, os desígnios do Pai, a vossa mensagem, a fim de que tenhamos condições de trabalhar pela nossa própria reforma íntima. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Então, como dizíamos, nós vamos iniciar o capítulo 10, que trata de mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aqui Jesus fala que será abençoado e feliz todo aquele que tiver misericórdia para com o seu próximo. E ser misericordioso. Ser misericordioso é compadecer-se, é condoer-se, apiedar-se, sensibilizar-se com a miséria alheia. A miséria material, que se expressa na indigência, no abandono, na enfermidade, e a miséria espiritual, que se revela através das 1000 facetas da imperfeição humana. Todos nós somos carentes de misericórdia. Nós precisamos da misericórdia um dos outros. E para recebê-la é necessário exercê-la com familiares, com parentes, amigos e inimigos, superiores, inferiores, subordinados. As pessoas que a gente considera também que são muito inferiores, porque são cheios de muitos, vamos assim dizer, de muitas sombras, pessoas que são muito arraigadas ainda ao mal, né? Ou seja, ter misericórdia para com todos os nossos irmãos, porque é dando que se recebe. Aquilo que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando perdão, por exemplo, iremos receber o consolo de sermos perdoados, porque estamos situados como devedores perante as leis divinas. E a nossa misericórdia irá atenuar os nossos débitos. Ser misericordioso, acima de tudo, é suportarmos cristamente os defeitos do nosso semelhante, aqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos fizerem, renunciarmos a todo e qualquer sentimento de vingança, sem guardar rancor, sem guardar ressentimento de coisa alguma, estando prontos a servir. Mesmo sabendo que não vamos receber gratidão, às vezes, nem mesmo o nosso gesto fraternal será compreendido. A misericórdia é uma proposta abençoada, como nos diz os Espíritos, para todos aqueles que estejam vinculados, sintonizados com a caridade, e a misericórdia é o complemento da brandura. Sem ser misericordioso, ninguém pode ser manso nem pacífico. Ela é, a misericórdia, a grande bênção para todos nós e representa o esquecimento e o perdão das ofensas. Então, Kardec, ele, para compor esse capítulo sobre a misericórdia, ele trouxe vários ensinamentos do Mestre, várias passagens evangélicas. Então, começa ele dizendo: perdoai para que Deus vos perdoe. E nos diz: se perdoardes aos homens as faltas que lhe fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, no capítulo 6,
versículo 14 a 15. E prossegue: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. E se vos escuta, tereis ganho o grande irmão. Tereis ganho, o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Também está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então aqui nós temos Jesus propondo perdão como um ato de misericórdia para com o nosso próximo. Nos chama a atenção quando ele diz que Deus não irá perdoar, o Pai não irá perdoar as faltas nossas se nós não perdoamos ao nosso semelhante. E Deus, como é esse perdão de Deus? Porque para que possamos perdoar, a gente tem que estar ofendido, ferido. E Deus não tem sentimento humano. Deus não vai se sentir ofendido, ferido. Mas ele aqui quer dizer que aquele que não perdoa está indo de forma contrária às leis divinas. As leis que dizem que é dando que se recebe. Ou seja, o que oferta a vida, ela nos restitui. Então, é nesse sentido. Você desrespeita as leis e as leis geram uma consequência, um efeito, né? A lei de causa e efeito, certo? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que Jesus, ele vai propor o perdão e de uma forma indistinta, sem limites. Nesse diálogo com Pedro, um diálogo assim muito conhecido de todos nós, e estava exatamente nesse momento transmitindo inúmeras verdades, inúmeros ensinamentos. A gente está querendo nos dizer que todos nós, em nossas necessidades, nós precisamos do perdão dos outros. Precisamos ser fraternos, solidários, tanto quanto diante das fraquezas, das imperfeições humanas, essa atitude de solidariedade, de fraternidade, de compaixão para com as falhas do próximo. Porque, caso contrário, não teremos quem vá nos ajudar a vencer os obstáculos que vamos encontrar pela vida, né, na nossa jornada. E as nossas culpas e mazelas não serão, assim, toleradas pela justiça divina, porque é uma questão de sintonia, é uma questão de você criar todo o sentimento, todo o campo vibratório em conexão com a espiritualidade maior, com as leis do Pai. Não, então, não é por castigo que Deus vai dizer que não seremos perdoados, de jeito nenhum. É para que a gente aprenda a regra áurea que nos orienta o quê? Fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito. Quando Pedro fez a pergunta, como é que eu vou perdoar o próximo? Quantas vezes vou perdoar o meu próximo por alguma ofensa que ele venha nos fazer? E Jesus responde 70 vezes 7 vezes, né? Porque Jesus, ele sabia das nossas imperfeições, sabia da nossa fragilidade de seres humanos e aproveita esse momento exatamente para nos conduzir a essa reflexão. 70 vezes 7 vezes, porque ele sabia da nossa natureza recorrente, da falibilidade, né? Falíveis, nós somos, a gente
diz hoje que não vai mais fazer, diz hoje que vai mudar e tempos depois volta tudo à situação de antes, né? E isso é uma característica da humanidade ainda em um estágio de evolução precário, convenhamos. Então, da mesma forma, Jesus deixa muito implícito a todos nós que nós não vamos perdoar 70 vezes 7 vezes, porque ele sabe que nós erramos nesse, vamos assim dizer, em igual montante. Ou seja, Jesus sabia que seríamos capazes de errar em igual montante, carecendo do perdão dos outros. É muito, vamos assim dizer, desafiador, a gente sabe, né? O perdão não é fácil. O perdão de agravos pequenos nos é mais fácil, mas há aquelas atitudes que nos atingem, que são atitudes mais graves, né? Que geram assim um grande sofrimento, uma grande comoção, mas Jesus não ressalta nenhuma situação. Ele nos fala exatamente da necessidade de perdoarmos sempre. E o ponto de partida, meus irmãos, é exatamente a nossa fragilidade, a nossa imperfeição. Nós necessitamos ser perdoados infinitamente, então de modo que devemos perdoar o próximo, né? E quando ele diz aqui, como a gente leu, 70 vezes 7 vezes, é exatamente porque ele sabia que nós voltaríamos a errar inúmeras vezes, que nós somos falíveis, que nós somos assim imperfeitos. E se a gente volta a errar, se a gente volta a cometer os mesmos erros, desejosos do perdão, da compreensão do nosso próximo, a nossa atitude deverá sempre ser de acordo com aquilo que desejamos para nós mesmos, que é a compreensão, que é exatamente a benevolência para com o nosso próximo. Perdoar, sem dúvida, na essência da palavra, do ensinamento de Jesus, é uma atitude das almas nobres. Mas nós estamos a caminho, nós estamos em processo de aprendizado, nós estamos em processo de luta, né? Para vencer as nossas más inclinações. Não podemos nos acomodar sob a alegação de que somos imperfeitos, que perfeito só Deus, que Jesus já morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ficar assim numa acomodação. Em nenhum momento do Evangelho do Cristo há esse tipo de ensinamento e abordagem. Muito pelo contrário. Como acabamos de ver, Jesus propõe o perdão, propõe uma ação solidária fraterna. Porque, como nós sabemos, a vida ela nos dá de acordo com aquilo que fazemos, de acordo com aquilo que realizamos. É a causa e efeito. Como eu posso receber da vida o perdão, a compreensão? Como é que eu posso encontrar pessoas que vão me ajudar em minha jornada a enfrentar minhas dificuldades, a enfrentar exatamente os meus deslizes que precisam ser corrigidos, que precisam ser atenuados, se eu não tenho essa mesma postura, essa mesma atitude com relação ao meu próximo? Sou sempre aquele exigente, sou sempre aquele intolerante. Então, nós precisamos pensar, refletir desses ensinamentos do Cristo, né? O espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Chico Xavier, ela nos traz a continuidade
do diálogo que Pedro teve com Jesus. Diz que naquele dia ele ficou tão pensativo que ao entardecer ele procurou o mestre para falar sobre essas 70 vezes 7 vezes. Ele não assim admitia muito, não compreendia, ficou cheio de interrogações. Então, o que é que Pedro procura o mestre e diz: mas Senhor, e se alguém, o adversário, o inimigo, me atingir gravemente, assim mesmo devo perdoar? Mas Jesus respondeu: sim, Pedro, perdoar sempre. Não revidar com o mal, porque se você retribui com o mal, você vai se igualar ao agressor. Aí Pedro disse: mas se alguém, por pura maldade, sem motivo algum, atingir e tirar a vida de um ente querido, também devo perdoar? Sim, Pedro, deve perdoar. Porque o agressor é um doente em si mesmo. Ele é um enfermo em sua intimidade, em seu íntimo. Está descontrolado, desgovernado, desequilibrado, Jesus quis assim dizer. E assim devemos perdoar. Não devemos mergulhar na vingança, em retribuir também com o mal, com a destruição. E Pedro finalmente vai questionando, até que ele diz: Senhor, e se finalmente o inimigo nos matar? Aí Jesus, com toda doçura, responde: ninguém mata a vida, Pedro. Continuaremos vivendo, assim como o agressor também. Então Pedro, assim, lógico, como todos nós, quando a gente lê pura e simplesmente o ensinamento, o que é que a gente, o primeiro impacto é achar: meu Deus, perdoar o inimigo, perdoar o agressor, aquele que feriu, aquele que me ofendeu, que me fez sofrer. Sim, é a mensagem do Cristo. Logicamente, nós teremos que exercitar muito, teremos que lutar muito contra os nossos sentimentos grosseiros, com os sentimentos do revide e da vingança, porque isso é um aprendizado, é um amadurecimento, e estamos ainda no processo evolutivo, ainda um tanto precário, né? A gente vê no dia a dia, no cotidiano, as pessoas defendendo exatamente penas cruéis para o agressor, para aquele que ofendeu, aquele que é considerado o criminoso. Dependendo, as pessoas se reúnem querendo lixar, quando na verdade a postura cristã seria deixar que a justiça humana tome conta, mesmo sendo falha, sendo extremamente perfeita, mas sabendo acima de tudo que a justiça divina, ela não falha. Ela ocorre. Talvez não ocorra da forma que desejamos e com a rapidez também que esperamos, mas ela acontece. Então, meus amigos e meus irmãos, a mensagem de hoje, que inicia, né, o mês de agosto, para as nossas reflexões. Então, vamos fazer agora a nossa vibração, fazer as nossas vibrações. Vamos pensar em Deus, em Jesus, e rogar ao Criador, ao Mestre, aos Espíritos benfeitores em favor da paz e da fraternidade entre os povos. Pelo movimento espírita, para a sua coesão com os ensinamentos do Cristo e com a codificação. Rogar por todos os sofredores
nas duas dimensões da vida. Rogar por nossa família, pelos nossos familiares, para que haja paz, entendimento, saúde e proteção entre todos, para que o Evangelho do Mestre chegue cada vez mais aos lares. E que a luz divina seja derramada sobre nossas vidas e de nossos familiares, iluminando nossos lares, nossos caminhos, nossos passos. E assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nos golpes da nossa própria tentação, livrando de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Agradecidos à espiritualidade por esses momentos de reflexões, desejamos a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.